A Bíblia é clara. Golias, Og de Bazã, os Nefilins. Para a religião, eles foram reais, mas para a ciência moderna, eles nunca existiram. São apenas mitos. Mas se são mitos, por que centenas de jornais respeitados, incluindo o New York Times, noticiaram a descoberta de esqueletos humanos de 3, 4, até mesmo 5 metros de altura durante o século XIX e início do século XX? Onde estão esses ossos agora? Hoje, vamos investigar o maior arquivo desaparecido da arqueologia. Então já se inscreve no canal se gosta de vídeos nesse estilo e também deixa aquele like para ajudar o canal. Agora, sem enrolação, vamos ao vídeo. Entre 1850 e 1920, algo estranho e hoje convenientemente ignorado aconteceu na arqueologia americana. Em uma época anterior a radares de solo, universidades estruturadas e protocolos modernos, escavadores amadores, fazendeiros, trabalhadores rurais e até cientistas começaram a desenterrar antigas estruturas de terra espalhadas pelo país, conhecidas como mounds. Esses montes não eram naturais, e o que havia dentro deles não se encaixava em nenhuma narrativa confortável. De Wisconsin a Ohio, passando pela Virgínia Ocidental, Kentucky e até partes do Mississippi, os relatos começaram a se repetir com uma consistência perturbadora. Túmulos profundos, câmaras de pedra e, dentro delas, esqueletos que não correspondiam a seres humanos comuns. As descrições são específicas demais para serem descartadas facilmente. Mandíbulas anormalmente grandes, tão largas que, segundo alguns relatos, poderiam envolver a cabeça de um homem moderno. Dentes perfeitamente formados, mas desproporcionais. Crânios espessos com características incomuns. E talvez o mais chocante, fêmures e tíbias, que indicavam alturas estimadas entre 2,5 e 3 metros. Não se tratava de um caso isolado, nem de uma única escavação mal interpretada. Os jornais da época, muitos deles pequenos periódicos regionais, outros grandes veículos urbanos, publicaram matérias detalhadas, com medições, desenhos, nomes de testemunhas e locais exatos. Em muitos casos, os relatos surgiam antes mesmo de existir uma arqueologia institucionalizada, capaz de moldar uma narrativa oficial. E então surge a pergunta incômoda: se tudo isso era mentira, por que tantos jornais diferentes, em décadas distintas, separados por centenas de quilômetros, inventariam a mesma história, com os mesmos detalhes anatômicos? Não eram textos vagos. Falavam de ossos específicos, proporções corporais, comparações com esqueletos humanos normais. Algumas matérias mencionavam inclusive o envio dos restos para instituições científicas, museus, universidades, coleções privadas. Mas hoje, esses ossos não estão mais lá. Em algum ponto do século XX, o assunto simplesmente desapareceu. Os mounds passaram a ser atribuídos exclusivamente a culturas indígenas conhecidas. As reportagens antigas foram classificadas como exagero, erro ou sensacionalismo. Os esqueletos gigantes deixaram de ser mencionados, sem explicações claras, sem retratações formais, sem restos para reanálise moderna. Coincidência? Erro coletivo? Ou será que certas descobertas não se encaixavam no modelo aceito da história humana e, por isso, precisavam ser esquecidas? Talvez os mounds não guardassem apenas túmulos. Talvez guardassem memórias de algo que não deveria ter existido. E talvez, entre 1850 e 1920, a América tenha desenterrado algo que a história oficial decidiu enterrar novamente. E então chegamos ao ponto crucial. A pergunta que desmonta toda a narrativa. Se tantos ossos foram encontrados, onde eles estão agora? Você não vê um esqueleto de 3 metros no museu da sua cidade. Não existe uma ala dedicada a humanos gigantes nos grandes centros de pesquisa. Não há vitrines, não há reconstruções, não há exposições temporárias, apenas silêncio. É nesse vazio que surge uma teoria persistente e profundamente controversa.
Segundo inúmeros pesquisadores independentes e defensores da chamada história alternativa, grande parte desses achados teria sido comprada, recolhida ou confiscada no início do século XX por uma única instituição, o Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos. Na época, o Smithsonian estava se consolidando como a principal autoridade científica e arqueológica do país, centralizando descobertas vindas de escavações espalhadas por todo o território americano. A justificativa oficial sempre foi a mesma. Muitos dos ossos, segundo relatórios posteriores, teriam sido mal identificados. Fragmentos de mastodontes, preguiças gigantes, megafauna extinta. Outros seriam fraudes, exageros de jornal ou erros de fazendeiros sem formação científica. Explicações limpas, convenientes, finais. Mas os críticos dessa versão levantam uma questão incômoda. Se eram apenas enganos, por que não preservar os ossos para reavaliação futura? Por que tantos desaparecem sem registros detalhados, sem fotografias oficiais, sem acesso público? É aqui que a teoria fica mais sombria. No início do século XX, a teoria da evolução darwiniana estava se firmando como o grande pilar da biologia e da antropologia modernas. A linha evolutiva humana precisava ser clara, progressiva, sem desvios extremos. A admissão da existência de uma raça de humanos gigantes, paralela ou anterior, quebraria modelos inteiros de desenvolvimento, migração e adaptação. Não seria apenas um detalhe arqueológico, seria um choque cultural e científico. Aceitar essa possibilidade exigiria reescrever livros didáticos, rever cronologias, reconsiderar mitos antigos, inclusive aqueles que falam de gigantes, nefilins e homens poderosos de eras passadas. E diante desse cenário surge a pergunta desconfortável: o que é mais fácil para a academia? Admitir que um fazendeiro do século XIX encontrou algo que muda nossa compreensão da humanidade? Ou simplesmente dizer que ele se enganou? Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu com aqueles ossos. Talvez estejam armazenados, classificados, esquecidos. Ou talvez tenham sido descartados, porque certas descobertas levantam perguntas demais. No fim, a questão não é se gigantes existiram. A questão é: estamos realmente preparados para lidar com evidências que não se encaixam na história que escolhemos contar? Porque às vezes, o maior mistério não é o que foi encontrado, é o que desapareceu depois. É claro que existiram fraudes. O gigante de Cardiff foi uma farsa famosa feita de gesso. Mas será que todos os milhares de relatos eram mentira? Será que todos os jornalistas do século XIX eram incompetentes? Ou será que, em algum porão empoeirado de um grande museu, caixas marcadas como confidencial guardam a prova de que a humanidade já dividiu a Terra com gigantes? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que as referências bíblicas são literais ou apenas histórias? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gosta de questionar a história oficial, se inscreva no canal História Proibida. Aqui nós investigamos o que eles tentam esconder. Até a próxima!